Lionel Messi, o maior jogador da história do Barcelona, que foi chutado do clube há alguns anos atrás, fez algo inimaginável, cara. Voltou, bateu uma foto escondido dentro do Camp Nou e se declarou pro Barça dizendo que quer voltar a jogar lá, ainda como jogador, porque não teve a oportunidade de se despedir da equipe catalã. Cara, me pegou bastante desprevenido e eu achei bem legal, bem sincera essa declaração do Messi. E é por isso que hoje nós vamos fazer aqui um vídeo onde nós vamos contratar o Messi para o Barcelona nos dias de hoje. Mas é claro que além de se despedir, a gente quer realizar o sonho do Messi de vencer mais uma Champions League com o Barcelona. Mas será que ele se encaixaria no time hoje em dia? Será que ele ainda vai render? Ele ainda vai ser o protagonista? Vai conseguir dar liga Yamal e Messi jogando junto? Deixa o que vocês acham nos comentários e vem comigo pra juntos a gente ver no que vai dar a The Last Dance do GOAT. Mas antes eu quero aproveitar que nós estamos em período de Black Friday para falar para vocês sobre o Eneba, patrocinador da gente aqui no canal, o maior marketplace gamer do mundo para vocês. Além das promoções, você vai ter 10% de desconto usando o meu cupom. Lembrando que no Eneba tem todos os principais jogos, tem moedas nos jogos, tem os principais gift cards, é completaço. Para acessar é só vir na descrição desse vídeo, você vai ter os links para ir para a página inicial se quiser explorar, mas já pode ir direto para o UFC 26, ó, ou então dá uma olhada nos gift cards. Vou clicar no UFC 26 para usar como exemplo. A gente já chega aqui na página do IFC e aí ele já mostra a lista de vendedores que está vendendo o IFC. Lembrando que é 100% confiável e os preços são melhores do que nas outras lojas, pode comparar. Vou vir aqui, por exemplo, nesse e já dá aqui as opções, ó. Vou selecionar aqui o mais barato. E aí na hora de você fazer a compra é só vir aqui em tem um código e colocar o nosso cupom Canal dos Boleiros. Na hora que você aplicar o que já era barato vai ficar ainda mais. Olha isso, UFC 26 saindo por 256, meu amigo. Não perde tempo, que esse cupom é por tempo limitado, vale a pena você dar uma olhada, link na descrição, vale muito a pena conferir. Eneba, eu recomendo. Para isso nós vamos iniciar um modo carreira ao vivo para assumir o Barcelona exatamente nesta data. E eu tô muito curioso para saber como o Hansi Flick vai lidar com o Messi num time que tem muita intensidade e como o argentino vai sair em meio a companheiros tão diferentes de quando ele estava jogando no Barça. Claro, a maior expectativa da gente é para ver como vai ser Messi jogando com o Yamal. A minha maior expectativa é você deixar o like, inclusive compartilha esse vídeo, se não for inscrito se inscreve, clica no sininho para receber outros vídeos como esse. Mas aqui no Barcelona, além do Lamine, a gente tem o Pedri, o Rafinha, o Ter Stegen, jogadores muito interessantes, com detalhe, todos estão quebrados. O Barcelona tá passando por um período de lesões aí. Lewandowski, Koundé, De Jong, é um baita time. Não à toa, na última temporada eles foram muito bem. O problema é um Barcelona com características bem diferentes da que o Messi estava acostumado, onde a bola passava por ele sempre e ele era o centro do universo aqui no Barça. Por aqui nós temos um time bem diferente, que marca em cima, que faz muita linha de impedimento, que tem muita intensidade. Então eu tô bem curioso pra ver como ele vai se encaixar por aqui. Porém, nesse momento o Messi ainda tá lá na MLS. Inclusive tá rolando aí a reta final do campeonato. Nós vamos acompanhar aqui nessa competição simulada pra ver. E ele só pode vir pro Barcelona daqui a 52 dias, que é quando abre a janela de transferências. Enquanto isso, o Barça tem a reta final da fase de Liga da Champions e mais alguns jogos de campeonato espanhol, além das estreias nas Copas. A gente foi simulando então aqui as partidas e olha que curioso. Como eu estou acompanhando de perto a MLS, já vem gente falando bem do Messi, que teve 33 participações na Major League. Vale lembrar que aqui no IFC ele tá com 86 de overall como ponta direito, mas faz as funções de atacante, meia e meia direito, com um valor de mercado de 22 milhões de euros e um salário mentiroso, hein? Pelo amor de Deus, se o Messi ganha 17 mil por semana, eu sou um tamanduá. Inclusive eu fiz um breve cálculo aqui, a estimativa é que seja na faixa de 375 mil por semana, tá? Só isso mesmo, tá bom. E olha, eu vou dizer pra vocês que o Messi vai sair em alta da MLS, porque o Inter Miami venceu a Major League Soccer. Depois de ter passado em primeiro ali na primeira fase, eles eliminaram o Charlotte por 3-2, o Cincinnati por 2-0, foram campeões da conferência contra o Red Bull e venceram a MLS contra o Seattle Sounders. Inclusive ele bateu o recorde de participações em gols, chegando a 33 por lá. Entrou na seleção da temporada, foi o melhor jogador do ano, mas assim, né? Era de se esperar isso, né, cara? Vamos combinar. Ele foi o artilheiro da MLS com 25 gols aí. Esteve na lista de assistências com 8, beleza? Essa simulação aqui, eu acho que não foi tão fidedigna. O Messi tá sendo bem mais assistente também por lá, né, mano? Mas é o seguinte, cara, Messi tá vindo aí em alta. Por isso, assim nós vamos chegando no meio da temporada. O Barcelona vai mantendo uma boa sequência e a gente abre oficialmente a janela de transferências com problemas bancários, né? Parece que as coisas não mudaram desde que o Messi saiu. Nós tivemos um evento aqui dizendo que por conta de um problema bancário de fato, a gente vai ter um orçamento cortado para apenas 38 milhões, o que eu acho que deixa até mais
mais fidedigno que esse nosso experimento, que é um Barça sem dinheiro. E agora é um Barça sem goleiro, né? Porque o goleiro se quebrou também. Mas é o seguinte, abriu a janela. E é claro que o Barcelona só tem olhos para um cara, Lionel Messi. Olha só, mano, ele tá muito bom por aqui, né? Com muitos playstyles o Messi. E dispensa comentários aí em termos de habilidade. Ele já não é mais tão veloz, mas é um jogador com muito drible, principalmente, muito poder de decisão, ótima finalização. Com certeza será bastante útil e cabe no orçamento, apesar do nosso corte, né, velho? O valor aqui de mercado tá em 22, a gente pode pagar até 30 ali, vamos conversar pra ver. Chegou o grande momento, vamos negociar com o time do David Beckham pra ter o Messi com a gente. E eu acho que vai sair bom pra todo mundo, o Messi vai conseguir a despedida, Beckham conseguiu vencer a MLS com o Messi por lá, né? E o Barcelona vai ter o seu maior jogador da história de volta. Eu vou começar mandando um pouco acima do valor de mercado, 23, eles pediram quase 25. E acho que a gente consegue fechar em 24 milhões de euros, hein? Negócio fechado, então. Esse seria o valor para o Messi voltar ao Barcelona, segundo o IFC nesse momento. Mas aí é que entra o X da questão, mano. Eu não sei se na vida real o Barcelona não teria dinheiro para bancar o salário que o Messi recebe hoje. Eu sinceramente acho que se ele fosse jogar no Barcelona novamente, ele aceitaria uma redução. Mas será que ele aceitaria um remanejamento ali de função? Porque na prática eu não sei se ele seria também crucial pro time, como ele quer, né, velho? Será que ele aceitaria importante? Também não, mas só quer vir se for crucial. Vamos aceitar aqui, mas é já com... achando aqui que eu acho que a gente vai estar mentindo um pouco. O contrato seria curto de 2 anos, muito bem, sem uma multa rescisória. E a gente vai pagar um salário de 100 mil. Ele achou uma proposta justa, tá? É um salário, como eu disse pra vocês, menos da metade do que ele ganha hoje na vida real, né? Mas eu acho que tá mais condizente ali com o que ele pode performar no momento. Portanto, sim, senhoras e senhores, agora Messi está de volta em definitivo ao Camp Nou, já assina aí a bola do garotinho que vê o seu ídolo de volta e vai fechar com o Barcelona para uma The Last Dance. O fã de futebol que não está em completo êxtase vendo essa cena agora tá vivendo errado, meu parceiro. Messi tá de volta ao Barça, com detalhe, vocês viram aí, vestindo a 19, mano. E histórica a camisa dele. Temos o homem de volta. E é legal ver que como nesse primeiro ano não pode ter troca de camisa dentro do time, né, velho? Ele vai vestir a 19, o Yamal vai ser a 10, o encontro de gerações. Vamos ver como é que ele vai se encaixar por aqui, porque obviamente, para esse primeiro momento o Messi vai chegar para ser titular. Só que ele não pode pegar essa vaga do Yamal, né, cara? Seria loucura. Então o que eu vou fazer é o seguinte, vamos colocar o Messi pra jogar de camisa 10. É mais ou menos o que ele vem fazendo no Inter Miami. Ele é melhor do que o Dani Olmo, né? Apesar do Olmo ter condições de brigar por essa vaga com o passar do tempo. O time vai ficar mais ou menos assim. Nós já tivemos alguns dos jogadores lesionados de volta. O Pedri vem aqui pro meio campo, né? O Pedri vem aqui pro meio campo, o Rafinha pelo lado esquerdo. Em definitivo, Yamal pela direita, Messi pelo meio, Lewandowski lá na frente. Assim fica esse nosso Barcelona para esse primeiro momento. No gol, Juan Garcia ganha a vaga do lesionado Chesney. Quem acaba perdendo um pouco de espaço é o Ferran Torres, mas a gente tem aqui jogadores como o Rashford, o Olmo no banco, o Cazador, bom jogador, Araújo brigando por vaga aqui na defesa. É um Barcelona bem competitivo, cara, e é um Barcelona com o Lionel Messi lá na frente. No entanto, vocês sabem muito bem que o Messi já não tem mais o mesmo pique, então a gente vai pôr ele aqui com a função de armador, beleza? Ele não vai ter nenhuma obrigação defensiva, é tanto que tanto o Pedri quanto o De Jong são armadores recuados, tá? Então eles focam na defesa também. É aquela história, o Messi fica lá na frente, meu parceiro. Tô curioso pra ver o peso disso, porque a gente já tem um velho, né? Que é o Lewandowski, que agora são 2. Vamos ver se o meio de campo vai segurar a onda. E o primeiro jogo do Messi já vai ser numa final de Supercopa da Espanha, porque o Barça passou nas semis aqui pelo Lewandowski antes dele chegar, antes de ele entrar aí, antes de ele aprimorar a parte física. E adivinha contra quem será a final? Pois é, meus amigos, o Messi já estreia contra o Real Madrid, mas é uma Supercopa, né? Mesmo assim, grandes expectativas no estádio do Espanhol. Vamos ver se a lenda vai brilhar. Ele começa no banco nessa partida, obviamente, ainda tá pegando o ritmo aí de jogo pra voltar. Vamos ver como é que o time se sai. E nós tivemos um baita jogo por aqui, que começou com o Barcelona chegando e fazendo um belo gol com o Rafinha, porém ele estava impedido nessa jogada aí. Mas o Barça não parou de atacar e logo depois o Lewandowski acertou um chute digno de Messi e fez um golaço para abrir o placar. Pouco tempo depois, o Real Madrid veio ao empate com o Mbappé, que virou de primeira e chutou sem chances pro Garcia numa ótima assistência do Bellingham. Depois o Juan Garcia conseguiu fazer uma baita defesa, parecido com o que aconteceu com o Courtois, que defendeu um chute espetacular do Yamal no segundo tempo. E depois de tantas emoções, chegou a hora. E assim vamos para uma das substituições mais épicas de todos os tempos. Lionel Messi volta a vestir a camisa do Barça. Começa aqui a nova era. Ele entra aos 60 e vamos ver o que ele vai conseguir fazer, velho. Lewandowski. Quem passa é o Messi. Bolão do Lewandowski pra Messi. Coloca na frente, Messi pro primeiro chute. Defende o Courtois. Já chegou arrepiando. Recuperação do Rafinha. Lançou.
Messi! Impedido, impedido, cara, não acredito. Que pecado, meus amigos. Tabelinha do Real, meu Deus, quase gol do Mbappé. Camavinga vem com ela, jogada perigosa, batida, pega o goleiro. Na sobra, tiramos e vamos para a prorrogação. Real Madrid chega no final, meu Deus, a gente se safa. O Endrick perde o gol. Mas assim a gente não consegue chegar a um resultado e vamos ter uma disputa de pênaltis. O Messi já chega com muita responsabilidade. E na disputa de pênaltis a gente teve muito equilíbrio, até que o Vinícius Júnior isolou a partida dele. E aí o Messi foi o penúltimo, incumbido de colocar a gente vivos para se classificar. Então vamos lá, se fizer, a gente tá muito próximo. Partiu Lionel Messi! Gol do Barcelona! Depois disso, a gente só precisava controlar. No final, o De Jong fez o gol. Vencemos! Com o gol do De Jong, o Barcelona vence a Supercopa da Espanha e Messi já começa bem demais na sua volta ao Barça. Jogou poucos minutos, mas o suficiente para conquistar o primeiro título na sua volta à equipe catalã. Ele recebeu, inclusive, elogios do comandante por sua grande atuação. Pois bem, além do título, o Messi já chega no Barcelona classificado na Champions. Ele não pôde jogar a fase de Liga porque chegou para jogar apenas o mata-mata, mas o Barça passa em segundo com 6 vitórias, um empate e uma derrota. Enquanto na Copa do Rei o time passou pelo Elche, pelo Atlético Bilbao e está vivo na disputa, vai enfrentar o Girona na próxima fase. No entanto, a vida do Messi não vai ser tão tranquila assim na Liga, porque o Real Madrid já abriu 11 pontos de vantagem para o Barça. Difícil ir buscar esse troféu. Mas a gente sabe que a grande obsessão é a Champions. A pergunta que fica é, será que ela já vem na primeira temporada? O Messi já perdeu 1 de overall, a gente transformou ele em meio campista e aí ele ganhou 2, né? Isso aí foi bom. Mas apesar de a gente tá fazendo todos os esforços para que a gente consiga segurar esse overall dele, tá difícil por causa da idade. Mas até o final dessa primeira temporada dele no Barça, creio que ele tem total condições para ser o titular do time, né? E após a gente simular mais alguns meses, nós chegamos na reta final simplesmente emocionante para o novo Barcelona. Ou melhor, para o Barcelona do Messi de novo. O time tá na final da Copa do Rei. Tinham avançado contra o Elche, depois passou contra o Bilbao. O Messi chegou e eles ganharam do Girona por 2-1 no agregado e pelo Mallorca também 4-1 no agregado. A grande final será contra a equipe do Atlético de Madrid. Mas além disso, o Barça também está fazendo uma grande campanha na Champions, eliminando o Newcastle na fase de oitavas, depois passou pelo Borussia Dortmund e está na semifinal para tentar aí a remontada, a vingança contra a Inter de Milão, que eliminou a gente na temporada passada, né? Reparem que a outra semifinal também é pesada. E o Messi até o momento vem sendo titular do time. Ele tem números bem tímidos, são 3 gols e 1 assistência, mas vem jogando quase todas as partidas, já com 23 partidas aí desde que chegou. Vamos ver então se ele consegue levar os catalães rumo ao primeiro título de Copa do Rei depois de sua volta, título de elite. O jogo é fora de casa, né? Apesar de ser, entre aspas, campo neutro, o estádio é o do Atlético. Jogada deles pro chute e o Garcia fez a defesa. Baena vai pro chute e o Garcia pega num jogo horrível, cara. Aquele jogo final mesmo. Tá todo mundo com medo de atacar o outro. Alguém precisa tirar um coelho da cartola. Quem sabe é o Rafinha, que conseguiu engatar a quinta marcha. Atravessa a área, rola para Lewandowski. E o Barcelona abre o placar com Leva no segundo tempo. 1-0. Olha o contra-ataque, Lewandowski dá o tapa, Messi deixa no chão o marcador, o Yamal aparece, grande bola de Messi, Lamine Yamal perna direita, mas que chute lixo. E assim acabou. O Barcelona conquista o segundo título na temporada, o primeiro de primeiro escalão, né? A gente vence a Copa do Rei, 1-0 contra o Atlético de Madrid, numa partida até tímida do Messi, mas a verdade é que ninguém se destacou muito, o jogo foi feio pra caramba e a gente achou um golzinho crucial ali, levantando mais uma taça nessa temporada. Foco agora nas duas principais, a La Liga e, claro, nossa obsessão, a Champions. É válido ressaltar que o Messi foi um dos melhores da final, né? Foi melhor até do que o próprio Rafinha e o Yamal. Porém, como eu disse, foi uma final bem fraquinha. Mas é agora que a criança chora e a mãe não vê, porque a gente vai ter as semifinais da Champions com direito a foguetório antes do jogo. Meu mano Messi, não é que ele não dormiu, né, cara? Eu acho que subiram lá no andar que ele tava e deram umas lapadas no Messi, não é possível. O cara tá acabado, o Yamal também. Nosso time vai todo mazelado pra esse jogo da ida lá na Itália. Vamos ver no que vai dar. Partimos então e acaba perdendo, né, velho? Mas não era de esperar outra coisa. Thuram e Zielinski marcam, o Lewandowski ainda abriu o placar ali. E o Messi entrou no segundo tempo, mas não conseguiu ajudar muito. É tanto que o time todo,
exceto pelo Lewandowski que fez o gol, né? Teve nota baixa. Vamos entrar em campo então na volta agora com o time inteiro pra ver se a gente consegue reverter essa parada. Messi será titular. Linda a bola do Lewandowski que só escora, Yamal. Coloca na área, bateu e que defesa do goleiro da Inter. Messi ginga, toca no Yamal. É a dupla, meu amigo. Yamal arruma, Messi, perna esquerda, daquele jeito. Pega Sommer. Bom, primeiro tempo bom da gente, mas nós não estamos conseguindo fazer o primeiro, cara. Lewandowski, bom giro, Rafinha. E a bola é boa, hein? A bola é boa, vamos lá, é agora, Rafinha. Coloca na frente, Little Rafa. E o gol do Barça sai. Rafinha abre o placar e empata a eliminatória. Vamos. Olha o lançamento do Yamal pro Messi. Não! Juro pra vocês que ele ia ser substituído, mesmo tendo feito esse gol. Já tinha feito. Mas ele sai porque a gente tem um problema, né, mano? É um jogador bem mais velho, então ele tá cansando muito, ele não consegue mais de 60 minutos em alto nível. E aí tá o replay. O que desperdiça o Messi não é o costume, mas é o cansaço, né? Nossa, que bola foi essa? Ah, velho. E aí o Thuram faz o segundo, o gol da Inter, né? Que empata o jogo e passa à frente, na nossa frente aí no agregado. Mas foi só tirar o Messi, incrível. Mais uma vez a linha de impedimento do Barcelona fazendo lambança, né? Rashford abre o jogo com o Rafinha. Vai Little Rafa. Pedala. Solta. Pro Fermin. Se essa bola caísse no pé do Messi, eu acho que talvez o destino seria diferente. Essa foi a nossa última chance e a gente acaba empatando em casa, o que não é o suficiente para levar o Barcelona para a final. Conseguimos a proeza de cair de novo para a Inter de Milão na semifinal da Champions. E não foi culpa dele, viu? Tá aí a nota do homem. No fim das contas, a Inter foi a campeã da Champions, venceram o Liverpool por 2-1 na grande final. No campeonato espanhol, a gente realmente não conseguiu alcançar o Real Madrid, a distância ficou em 8 pontos. Nós tivemos 25 vitórias e 8 empates. O Barcelona voltou a ter um ataque fulminante, com 93 gols marcados. O Messi potencializou bastante o Lewandowski, que voltou a fazer uma temporada de alto nível, diferente do que ele vinha fazendo na atual. E o Yamal foi mais ali voltado para as assistências dessa vez. Mas os números do Messi são baixíssimos, cara. Ele só teve 4 gols marcados e 1 assistência. Foram 5 participações em 30 jogos. O artilheiro do time foi o Leva com 35 gols, seguido do Rafinha, em terceiro o Yamal. E nas assistências o Rafinha e o Yamal foram os líderes. Só que tem um detalhe, o Messi tem uma média de 6,75, apesar dos números baixos. E por melhor que sejam os números dos outros jogadores, nenhum deles tem uma média melhor do que a do Messi. Então, cara, claramente o Messi vem cumprindo um papel tático bem diferente. A impressão que eu tenho é que, apesar de ele estar sendo visto aqui como meia armador, ele tá jogando como se fosse um regista, jogando mais recuado que o Xavi fazia, mais ou menos, mais recuado, com o De Jong fazendo as vias, digamos assim, de Iniesta, invertendo a posição e subindo mais quando o time tá com a bola. O Messi joga um pouco mais recuado, mas não marca, né? O De Jong desce pra marcar, mais ou menos nesse sentido, De Jong e o Pedri. Eu não faria isso, mas a simulação tá fazendo mais ou menos isso porque eu consigo deduzir devido ao fato do Messi estar com a nota muito boa, muito acima da média, né? Então, ele tá cumprindo bem o papel, só que o papel dele não tá sendo fazer tanto gol assim. Não vou mentir pra vocês que eu acho isso bem esquisito. E até se aproveitando do fato do Lewandowski estar de malas prontas pra sair do time, nós vamos reforçar o Barcelona para a segunda temporada que vai sendo aberta agora com um atacante bem específico. Harry Kane fecha com a equipe catalã para ser o sucessor do Lewandowski. Primeiro porque já vinha sendo bastante especulado na mídia de que realmente o Harry Kane pode ser esse cara. Segundo porque taticamente ele pode potencializar muito o Messi, porque o Harry Kane é um cara que troca muito de posição. Então jogando com ele, o Messi pode fazer a função de meia e se aproximar para ser um atacante em certos momentos em que o Harry Kane desce para armar. A verdade é que esses caras jogando juntos seria algo incrível de ver. Vamos ver na prática se vai dar certo essa dobradinha. Até porque a verdade é que o Messi não vai tancar ser titular nesse time, cara. Não tem como, ou todas as partidas pelo menos. Então ele deve ter aí um revezamento um pouco maior com o Dani Olmo. O Messi não vai ser titular todos os jogos, deve jogar jogos mais específicos. E quando jogar, não deve jogar os 90 minutos. Vocês viram que ele não tá tancando mais. Mas é natural, né? O cara já tá com quase 40 anos. Ainda tivemos outras negociações na janela, como a saída do Ter Stegen pro Napoli por 14 milhões. O Fati saindo por 17 pra Leverkusen. O Barça ainda foi ao mercado, obviamente com dinheiro bem limitado. A gente contratou o Berardi pra jogar pelo lado direito aí como um reserva. Também joga pela esquerda, pelo meio. Ele veio do Sassuolo, enquanto também tivemos a chegada do Kosunu, que veio aí da equipe do Atalanta para ser nosso novo zagueiro
reserva com aspirações para titular no médio prazo. No frigir dos ovos, o Barcelona não tem condições financeiras, né, de melhorar muito esse time assim com contratações, como vocês estão vendo. São contratações mais para compor elenco, mas é um bom time, velho. E eu acho que agora um pouco mais lapidado, até também mais adaptado pro Messi. Só falta a gente editar taticamente. Por isso, a gente vai colocar o Messi agora como um atacante sombra, já que o Lewandowski pode fazer essa função de falso 9 e jogar na armação. A gente deve ter uma movimentação maior entre eles e vamos pôr também Yamal e Rafinha cortando pra dentro, se aproximando. Muita movimentação intensa aqui nesse quarteto. Nessa segunda temporada, o Barcelona já foi bem melhor. Campeão novamente da Supercopa contra o Real Madrid na grande final por 2-0, depois de ter passado pelo Villarreal por 3-1 nas semis. Nós só não representamos bem na Copa do Rei. Mas a gente é o atual campeão, né? Então deixa quieto. A gente caiu nas oitavas nos pênaltis aí pro Atlético Bilbao, depois de ter passado pelo Vallecano. O Bilbao, inclusive, foi pra final e é bem favorito contra o Alavés. Na Liga dos Campeões, a gente passou em oitavo na fase de liga, com 4 vitórias, 3 empates e 1 derrota. A gente abre agora as oitavas. E no campeonato espanhol, o time por enquanto é líder com uma vantagem larga. Messi vem caminhando bastante para ganhar aí a sua La Liga depois da volta. Mas como vocês sabem, o nosso foco maior é na Champions. Nessa altura do campeonato, o Messi já é um 12º jogador, digamos assim. Mas como o Olmo tá suspenso, claro que ele vai ser titular. A partida é contra o Borussia e a gente vence por 2-0 com Harry Kane e Frank de Jong marcando. Só que antes da gente ir pro jogo da volta, eu quero te perguntar uma coisa. Você tá notando alguma diferença nessa escalação? Tá sentindo falta de alguém? Pois é, cara, eu tomei um susto quando eu não vi o Yamal no time e ele simplesmente foi pro Paris Saint-Germain. Olha aí, um impacto bem inesperado, hein? Confesso que eu não tava aguardando por essa. Eu tomei um susto, bicho, mas o Yamal decidiu sair. Eu digo isso porque pra ele sair do nosso time pro PSG, tem que estar realmente muito interessado em ir. Porque obviamente isso só aconteceria mediante pagamento de multa. Os caras pagaram 330 milhões de euros e contrataram o Yamal. Com isso, é bem verdade que o Messi passa a ter aí um pouco mais de espaço. Na prática, a gente vai tendo o Olmo caindo aqui um pouco mais para a esquerda, enquanto o Rafinha vai para a direita. E o meio campo fica mais a cargo do Messi. Lógico, o Berardi também joga por ali, o Fermin já tá mais evoluído, então existe uma briga maior pela posição, mas o Messi acaba se arrumando como um titular também aqui do time na segunda temporada. Mas essa saída do Yamal é uma das coisas mais imprevisíveis que eu podia ter aqui. O mais previsível é que a gente consegue a classificação. Vamos para as quartas depois de passar pelo Dortmund. E o nosso adversário nas quartas vai ser o Chelsea. O jogo da ida é na nossa casa e a gente vence. Ganhamos por 3-2 com gols de Jong e Rafinha 2 vezes. Esse é o time mais indisciplinado da Europa. Todo jogo a gente tem jogador suspenso. Dessa vez sem Harry Kane, mas com o Ferran Torres lá na frente, a gente vai pro jogo da volta lá no Stamford Bridge. Meu Deus do céu, passamos, hein? O Chelsea venceu a volta, mas nos pênaltis a gente conseguiu eliminar eles por 4-3. Messi foi o grande destaque do time e nós avançamos para as semifinais contra o Arsenal. Do outro lado, Bayern e Atlético de Madrid brigam pela outra vaga na grande final. O jogo da ida será no Camp Nou, vamos pra cima buscar essa vitória, que é muito importante. Conseguimos! 3-2, com Harry Kane abrindo o placar, Martinelli empata e o Frank de Jong põe a gente na frente, Martinelli empata e o Pedri faz o gol da vitória. Resultado importante, mas agora nós temos que cravar a classificação na casa dos caras, meus amigos. Então vamos com força máxima. O nosso Messi já tá com 83, o coitado já tá indo ladeira abaixo tecnicamente, mas ele tem o espírito catalão. Meu Deus, o time só vence no desespero, mas passamos, galera. E é pra isso que serve um gênio. O Odegaard faz o gol e abre o placar, Pedro empata, o Arsenal faz o gol e o Messi faz o gol na semifinal, cara. O Messi tava fazendo o Barcelona classificar direto. E aí o Martinelli faz o gol que leva para os pênaltis. Mas se não fosse o Messi, a gente não teria conseguido sequer chegado aos pênaltis. O Messi fez o dele, né? E o De Jong faz o pênalti da classificação. O Saka perde o pênalti ali. E aí a gente tem o Barcelona vencendo por 5-4 nas penalidades, com o Messi sendo decisivo. Mas no geral a gente realmente teve algumas coisas que nós não estamos acostumados a ver. Como o Messi ficando de fora da seleção da temporada da La Liga. Isso era inimaginável até pouco tempo atrás. Assim como também ver o Salah com a camisa do Atlético de Madrid, que loucura. Mas a boa notícia é que com o Messi no mesmo time, o Harry Kane realmente se destacou e foi o artilheiro do campeonato espanhol, enquanto o De Jong foi o melhor jogador da liga, mano. Mais uma coisa bem difícil de acreditar. Pois é, né, cara? De Jong se tornando aquilo que parecia que ele não ia chegar nunca, né, bicho? Mas que se tinha alguma expectativa. Ele foi um dos líderes de assistência, ficou em segundo com 12 passes, inclusive. Enquanto na artilharia, além do Harry Kane,
o Frank de Jong fez 20 gols. Mano, assim, é bem difícil de entender exatamente pra que lado foi essa simulação, né, cara, aqui na segunda temporada. Porque a verdade é que o Messi não foi um reserva, tá, cara? Ele teve 44 participações aí em jogos. Jogou bastante, teve bastante minutagem, mas teve números muito tímidos de novo. Apesar de ter feito gols decisivos, né? Fez um gol de semifinal de Champions, mas só foram 5 gols e 2 assistências na temporada. Eu ouso até dizer que, assim, se eu fosse analisar friamente, dá a impressão até que ele recuou ainda mais, jogou, sei lá, como segundo volante e deixou o De Jong como meia dentro de campo, mais ou menos isso. Não sei o que aconteceu aqui exatamente, cara, mas é isso. Ele segue muito importante, não tanto quanto antigamente, claro, mas não vem sendo tão protagonista, digamos assim. E eu tenho que dizer pra vocês que isso não é uma surpresa, né? Todo mundo sabia que ele não ia vir pra ser, assim, o cara do time mais, não tem mais idade pra isso. Mas é esquisito, né? Porque ele jogou, mas não jogou como meia, não entendi, assim, não teve números tão bons, né? Enfim, o Barcelona com Messi e companhia foi campeão, e é um detalhe interessante, que o time foi campeão, com 3 pontos de vantagem, diminuiu a vantagem ali o Real Madrid, né? Mas a gente foi campeão com certa tranquilidade, tá? Eles foram chegar agora no finzinho, mas a gente já tinha sido campeão. 29 vitórias, 5 empates, 4 derrotas, 2 vezes o melhor ataque, com o detalhe de que foi um título esmagador e uma classificação para a final de Champions, que será contra o Bayern, sem o Yamal, mano. O Yamal deixou o time, ele tava no PSG, que foi eliminado aqui. Eu fico muito triste com a notícia dessas, né, Yamal? Mas, cara, isso aqui me pegou muito, hein, cara. A gente foi jogar lá e é isso, cara. Deixou, ó, vocês querem o Messi? Fica com o Messi aí, eu vou embora. Esperou esse tempo todo pra ser o cara e vocês trouxeram o Messi de volta. Será que teríamos essa briga de egos? Posso ser sincero? Pela personalidade do Yamal, eu não sei não, hein? Não sei não, hein? Dá uma de Neymar aí da vida. Ele já fez as de Neymar tantas vezes, por que não dessa vez, né? Porque foi basicamente isso que eu entendi que aconteceu. Até o time que ele foi o meu. Mas agora vamos além dessa surpresinha. Vem aí a final da Champions League. O Messi vai ter a chance de conquistar o grande objetivo dele nessa volta ao Barça. Se despedir pela porta da frente, levantando o título mais importante do clube. O problema é que o rival é um time que o Messi amarga várias decepções nos últimos tempos. Será que ele vai conseguir dar a volta por cima na despedida? É a hora da The Last Dance. Não teremos o Yamal, mas temos essa dupla aqui. Harry Kane e Lionel Messi juntos. Vamos ver no que vai dar. Rola a bola. Jogada do Bayern de pé em pé, Olise. E abre o placar o Bayern 1 a 0. Só não pode ser 8. Brincadeira. Vamos buscar essa virada. Muito rápida a troca de passe. Chesney pega. Boa bola. Vamos lá, Pedri. Vamos lá, Pedri. Ultrapassagem é do Rafinha, jogadaça, vambora Rafinha, Rafinha, tá na área Rafinha, meu Deus do céu, vai chutar a tua mão. Vamos lá, Messi, deixa no chão, tira de 2. Ele brinca de jogar bola, vai Rafinha, faz a boa, cara, pelo amor de Deus. Trouxe o Rafinha, escorou, agora vai, tinha Jonathan Tah no meio. Messi, recupera essa bola marcando, hein. Olmo pra Messi, pra Ken, pra Messi, que jogadaça ali! Lionel Messi está impedido. Vem o Pedri, encontra o Messi! Agora foi! Lionel Messi, senhoras e senhores, ele fez poucos gols, mas são os mais decisivos. Empata o jogo com assistência de mais uma cria aqui das canteiras. O Pedro dá assistência e o Messi fuzila para empatar. 1 a 1, jogo difícil. O Messi já fez um gol na final e vai para prorrogação, porque na simulação ele tá jogando em 120 minutos. Então vou deixar, vamos lá. Agora de resto eu vou pôr o Gavi no lugar do De Jong e o Ferran Torres lá pela esquerda. Ficou todo errado, deu certo. Vamos lá, Pedri. Protege Harry Kane. Meu Deus, que bolão! Messi no cruzamento, o Condé, meu, vai... Que chute é esse, cara? Meu Deus, se eu fosse o Messi, ia se embora, pô. Fazer as malas, era melhor ter ficado em Miami mesmo pra se estressar aqui com esse time. E assim acabou a prorrogação, mano. Tô achando que o Yamal saiu foi com raiva dos animais que estavam no Barcelona e não o cara do Messi. Não tem o que fazer, é penalidades neles. Começamos com o Pedro fazendo o gol. Agora vem o Vlahovic. Meu Deus, eu acertei o canto, mas o cara bateu o melhor pênalti da vida. Little Rafa. Boa. Corre pra bola o Olise. E agora não saiu nem na foto, Chesney. Ferran Torres, esse eu tenho medo, hein, cara. Vamos ver. Tô falando. Eu conheço a ruindade de longe. Kimmich perde o pênalti. Chesney tava na bola.
Harry Kane, esse é apelão, hein? Esse aqui nem adianta sair na foto do goleirão. E aí vem o Luiz Dias. Se ele perdesse, seria legal. Porque nós temos o Messi. Na bola. La Pulga. Pro gol. Se o Chesney pegar, acabou. Vamos lá. Pegou o Chesney. Pegou nada. Pegou nada. Gavi na pelota. Meu Deus. O goleiro foi no canto, mas deu certo. Eu só tô pedindo uma pra Deus ver pro Chesney. Vamos ver se vem agora. Veio e nem prezou, ele não faz nada. Goretzka isola o pênalti. E o Barcelona é campeão da Champions League, com o Lionel Messi fazendo gol na final e fazendo gol nos pênaltis também, sendo decisivo na finalíssima. Sensacional. E é claro que a gente deu a abraçadeira de capitão pra ele na segunda temporada por puro merecimento. Com isso, meus amigos, nós vamos se despedindo da The Last Dance do GOAT no Barça com o título da orelhuda. Espero que você tenha curtido o vídeo. Se você gostou, deixa o teu like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal. Lembrando que na descrição tem o link do Eneba, se você quiser comprar qualquer jogo, gift card, por aí vai, usa o cupom Canal dos Boleiros que você vai ter aí um belo desconto. E também lembrando que na descrição tem o link da Centauro com várias promoções aí de Black Friday. Confere os vídeos que eu vou estar sugerindo pra vocês aqui na tela agora também. Beijo, até a próxima, valeu e fui!